Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes. Quero compartilhar convosco, neste presente dia, 11 de outubro de 2024, sexta-feira, precisamente às 9 horas e 45 minutos. A leitura bíblica, a Santa Palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Salmos, capítulo 46, dos versos 1 ao 11, respectivamente. Passo então a leitura, Salmos 46, dos versos 1 ao 11. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetua na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Deus. Maravilhoso salmo. Aqui expresso em voz de cântico, onde o salmista, ele evidencia aqui a fé perfeita e a confiança em Deus em ocasiões de instabilidade, insegurança, em momentos de angústias, em momentos de muitas tribulações. E ele vem aqui no versículo 1, ele constata, ele está segurado disso, ele recebeu esse refúgio, ele está sob esse refúgio, por isso que ele afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, o socorro imediato, o Senhor Deus, o forte Deus, Deus forte, Deus poderoso, Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. E aí ele justifica, né? Ele fala, então, versículo 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E ele fala dessa forma assim, pode vir tudo, não é? Tudo pode, a natureza pode perturbar, a natureza é forte, ela, quando vem, não podemos subestimar enchentes, alargamentos, correntes de águas podem minar as forças do homem e, por vezes, derrubam os bens físicos deles, as casas, levam tudo, árvores, por vezes. Temos visto isso, devido não só pela natureza, assim, que não foi preservada, mas por muitas coisas. A ação do homem faz com que venham esses infortúnios e cause grandes prejuízos materiais, não é? Onde não há prevenções, cuidado com a cidade, então
a natureza vem e ocasiona grandes infortúnios. E assim ele fala, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Não temos que temer. Muitas terras estão tumultuadas em várias ocasiões. Nós estamos cercados por muitas coisas que nos deixam numa circunstância de insegurança. Não temos um barco onde se apegar. As águas estão tumultuando, espumejando. Muitas águas escuras nas nossas vidas. Em lares, em famílias, águas turvas, águas impiedosas que vêm com correntes e levam. Muitas águas profundas, onde as pessoas se mergulham nessas águas, não conseguem sair. Estão sobrecarregadas, estão se afogando nessas águas escuras, águas densas, salgadas, não é? Estão bem se afundando nessas águas perigosas, correntes perigosas. E esse barco, por certo, acabará afundando. Mas aí ele vem aqui no versículo 4, ele fala, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde manhã. Olha, ele, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor Deus, ele fala, há um rio, existe um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus. Uma corrente que alegra, geralmente, corrente de água, você já imagina, vai levar algo, vai levar o homem, não é? No mar, se não souber nadar, é levado. O rio, se tiver com barco, com bote, desce. Essa corrente, uma corrente contrária, ouro d'água, a pessoa desce, ela é levada. Mas esse rio aqui, que o salmista fala, ele fala um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio que as correntes trazem alegria. Que rio será esse? O rio da vida. O rio da vida. O rio do Senhor Deus. O rio da vida, fonte da água viva. E essa água que eu te convido, vinde essa água. Vinde beber dessa água, que você não vai ter mais sede. Que ela corre do seu ventre. Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e recebe Ele como Senhor da sua vida, aí Deus vem e faz morada no seu coração. Ele faz morada e você será a cidade de Deus, a cidade de Deus vivo, Deus forte. Esse rio da água viva, da água da vida, fluirá do seu ser. E essas correntes, essa fonte não para, porque Deus habita em você pela pessoa do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo se faz morada no seu coração. Quando você aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, entregou a sua vida a Ele. Creu nele pelo poder da palavra dele, através da palavra do Senhor Jesus, Deus, pelo Evangelho das Boas Novas, você recebeu o Senhor Jesus no seu coração, aceitou Ele, creu, se batizou, e você tem uma experiência agora com o Senhor Deus. Essa experiência de ter um rio que flui dentro do seu interior, esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Você, o teu coração, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habita no seu coração. E Ele alegra, Ele te alegra. Olha, o rio cujas correntes alegram essa cidade do bom Deus, a cidade do Senhor Deus, porque Deus é bom. E está aqui no 5, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Não tem abalo. Seja lá o que está, tudo, qual rio que está cercando a sua casa, querendo afundar a sua cidade, essa cidade não vai ser abalada. Ela não está edificada na areia, ela está edificada na rocha. E dentro dessa cidade tem um rio da vida. Ninguém tem sede. Esse rio alegra a cidade.
seu coração. E ele continua aqui: Deus ajudará desde antemanhã. Desde manhã o Senhor já te ajuda quando você acorda. O salmista fala: pede para Deus, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Olha o bondoso Deus, me saciou já pela manhã com a tua benignidade. Nós abrimos nossos olhos. Estamos hoje, dia 11 de outubro, uma sexta-feira, em 2024, estamos vivos. Estamos ouvindo a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pelas misericórdias dele, por mais um dia de vida. Só pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Como o salmista fala, eu me deitei, eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele nos sustentou enquanto nós dormíamos. Muitos, infelizmente, não chegam a despertar, já adormecem, morrem à noite, enquanto dormem. Podem estar cometidos de uma parada cardíaca. Os que estavam antes internados nos hospitais podem não ter desfrutado esse dia de hoje. E se bem a benignidade do Senhor abrindo nossos olhos, estamos respirando. A mesa que Ele preparou para nós, o café da manhã, o pão nosso de cada dia, a benignidade do Senhor. Poder pôr o pão na boca, sentir o gosto de um pãozinho, um leite, um café, um chá. Ainda que seja uma bolacha, o que está na mesa, alguns que podem ter aquela mesa farta, frutas. É a benignidade do Senhor, Deus bondoso, que prepara para o homem tudo. Ele dá a terra, que a semente, ela dá. Nossa terra do Brasil é boa, né? Tudo que planta bem, agrada, cheiro bom, as verduras, as frutas. Nós somos o Brasil é um país abençoado, glória a Deus. Benignidade do Senhor. Não. Benignidade do Senhor. Deus é bom, dá o sol um dia, como Ele fala, o sol nasce para todos. Hoje, ainda que não esteja sol, está cinzento, a benignidade, eu agradeço a Deus de poder ver o mar daqui onde eu estou. Estou falando convosco, lendo a Bíblia, e nos olhos que Deus deu, permitiu a visão, consegue ver o mar à frente. Cinza hoje, né? As águas estão bem, essas águas estão bem fortes hoje. Não é? Está agitado o mar. Nem muitos se arriscam a nadar hoje. Mas assim, os que estão aqui na praia estão contemplando, querem sentir esse ar. Feriado, amanhã, eles querem aproveitar o dia, ainda que esteja cinzento, esteja um pouco chuvoso, mar cinza, como vocês estão vendo aí ilustrado o vídeo do mar, mas é muito agradável você estar ouvindo o som do mar, essas águas que, mesmo estando agitadas, você quer ouvir, quer contemplar a benignidade do Senhor Deus. Onde muitos querem um dia conhecer o mar, uma praia, e não conseguem. Quem está no campo, aquele verde, aquela relva, benignidade do Senhor Deus. Logo de manhã você consegue ver e sentir o cheiro, a natureza, benignidade do Senhor Deus. Onde as cidades maiores, grandes capitais, São Paulo e outras, a poluição impede você de sentir essa maravilha, esse ar puro, tão necessário, benéfico para as crianças, pessoas idosas, para muitos. Nós precisamos desse ar bom para os nossos pulmões. Benignidade do Senhor, a respiração, a vida. Benignidade do Senhor, Deus é bom. Ele que nos sustenta. O nosso Criador do Senhor Deus, bondoso Deus. Reitero, Deus ajudará desde antemanhã, Deus te ajuda. Deus te ajuda. Nesse propósito, que você for fazer, Deus te ajuda. Ele te ajuda. Nos ajuda com nossos afazeres domésticos, nossas obrigações, ajuda com os trabalhos acadêmicos, no emprego. Deus te ajuda. Ele te ajuda. Ele é o teu ajudador.
bondoso Deus, porque há um rio que as correntes alegram a cidade de Deus, cidade do bom Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio de ti. Eis que eu estou convosco, Emmanuel, Deus conosco. E ele fala, jamais será abalada. E o salmista continua no versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. As nações fazem muito barulho, as grandes potências fazem muito barulho aí. Não é? É medição de força, oprime os países mais pobres, ameaçam. É muita opressão em todo o mundo, não é? Mas quando eles ouvem a voz do Senhor, o Senhor se faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Basta uma ordem. Deus, quando quer atingir alguém, um país, ele usa até a natureza. Deus é Deus. O salmista fala, Deus está no céu e faz o que lhe apraz. Aí abate a altivez do homem. Ele manda o fogo, manda a água, manda um tufão, manda um furacão. Deus é soberano, ele faz tudo. E iguala o homem naquela posição. Está todo mundo na mesma condição. Como veio a pandemia, igualou todos. Não tinha grande, não tinha pequeno, todos ficaram na mesma condição de enfermidade. Deus é Senhor. Sua palavra diz, a um abate e a outro exalta. E a história testifica, a geopolítica do mundo mudou muito. Os que se consideravam grandes, outros são hoje tributário de alguns países. E assim abate, o Senhor abate, ele faz como ele quer. E o versículo 7 fala, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Emmanuel, Deus forte e poderoso, é o Senhor dos exércitos que está conosco. Quem é esse Senhor? O Senhor dos exércitos, que comanda o exército celestial. Ele está no comando, ele está no controle de tudo. Diante do exército celestial do Senhor Deus Todo-Poderoso, não existe exército humano na terra que possa conter esse exército celestial. As ordens do Senhor, o comando desse Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente, a Ele pertence o poder, tão somente a Ele. E aí o salmista vem aqui no 8, vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Quantas assolações? Alguns falam infortúnio. Deus operando, que antes que houvesse dia, ele já é. E o Deus que fala, Deus está no céu, ele faz tudo que dá praz, a palavra dele diz, ele diz, na sua palavra, operando eu, quem me impedirá? Se o braço do Senhor está sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma pessoa, é para abençoar, quem vai revogar? Quem vai tirar o braço do Senhor em cima dessa cidade? Que Ele está alegrando o coração, que Ele está ajudando para que ela não seja abalada. Quem vai fazer com que esse braço volte atrás? Qual potestade humana irá fazer? Subir até o trono do Senhor e falar para Ele, pare de fazer isso, não abençoa. Não peleje por esse país, não peleje por essa cidade, não guarde essa cidade. Se Ele é que nos guarda, Ele é o guarda fiel, Ele é o nosso garante, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz. Operando Deus, quem impedirá? A mão dele hoje está estendida sobre a sua vida e Ele quer salvar, ninguém fará com que ela volte. Ela tem um propósito de salvar você, para que Deus venha habitar no seu coração, através do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito Santo. Ele quer fazer do seu coração, da sua casa, do seu corpo, a cidade dele, para as correntes desse rio, o rio da vida, alegrar a tua alma. Ele fará. Ninguém vai impedir.
Aprove Deus escolher você para te salvar. Glórias a Deus. E continuando nós, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Deus operando. A palavra dele diz: por mim governam os reis. Pensam enganosamente o coração de alguns. Ele está ali, ele foi eleito. Não, Deus está no controle. O homem só está ali porque Deus permitiu. Se Deus quiser, Deus não tira mais. E as mídias relatam muitas vezes. A pessoa subiu, foi fazer um serviço, fazer uma obra lá no governo dele. O avião desceu e a pessoa não subiu mais. Não voltou mais para sua casa. Não voltou mais para sua cidade. Não voltou mais para aquele lugar que ela maquinava o mal para destruir vidas. Porque ele tinha um poder executivo na mão, ele tinha a caneta na mão. Deus está no controle, sondou o coração dele, esquadrinhou. Deus tomou, tirou o ar dele, a alma dele, a vida dele. Deus tomou. E já está sendo guardado lá para o juízo final, vai prestar conta com o Senhor. Que todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele para o qual devemos prestar conta. Morreu, as obras vai seguir ele. E vai estar perante o justo juiz, o Senhor Deus Todo-Poderoso, esse Deus Santo, que é santo, soberano. Aquele que se dizia que era soberano, que ameaçava, oprimia. Hoje eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, hoje eu faço, eu tenho poder nas mãos, eu tenho poder, estou no trono aqui da terra, porque eternamente ele nunca terá um trono, nunca terá uma cadeira. Tal jactância é maligna e é para a destruição dessa pessoa. Eles morre enganado, só vai saber quando estiver na eternidade, aguardando o juízo final. E aí ele vai ser julgado pelas obras dele. Deus é poderoso, ele está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz. E Deus não tem compromisso com essa pessoa, ele não precisa de muita coisa para julgar o homem. Ele tira e coloca outro, como ele quer, para os fins dele. Mas o Senhor está comprometido com aquela pessoa que estava atribulada, que se escondeu no refúgio dele, na fortaleza do Senhor, e que chamou ele para morar no seu coração. Aquele que Deus fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. E é esse Deus que ajuda, o Senhor Deus que se inclina para ver o que está no céu, para se inclinar para o humilde, para o necessitado, para o pobre. Deus se faz presente para com esse. Ele alegra a cidade desse necessitado. Deus é o refúgio, a fortaleza do órfão, da viúva, do triste, do solitário. Pois a solidão, ela mata. A solidão, Deus não fez o homem para viver só. A solidão vai minando o coração, a pessoa vai à míngua, ela fica combalida, vem uma depressão. Solidão mata. É uma enfermidade mental, o vazio daquela alma, aquele coração que quer ser aceito, que quer a companhia de alguém, que quer receber aquele amor, né? Solidão mata. Solidão, o abandono social, familiar. A solidão mata, antecipa uma doença e vem. Por isso que é tão bom a visita. Pessoa que está num asilo, uma idosa, um idoso, pessoa idosa, quem está internado nesses abrigos, ele pensa que está só. E é certo que ele está só, pelas circunstâncias.
mas o Senhor está com ele ali, assiste. No hospital que ele abandona, leito de morte, a solidão mata. Senhor Deus, Ele é o refúgio e fortaleza dos que estão presos nessa solidão, dos que estão em grilhões, algemados, atormentados, acorrentados, escravizados, também por vezes pelas correntes do pecado. Aqueles que estão presos, encarcerados em porões, em abismo, sob a custódia física de um governo, de uma SAP, do sistema penitenciário, de segurança pública, mas espiritualmente eles estão sob a custódia do Senhor das trevas. O inimigo das almas deles vai levar essa alma, mas o Senhor entra e liberta e quebra esses grilhões, quebra essas cadeias, abre os cárceres e Ele será o seu refúgio e fortaleza, como diz aqui na palavra do Senhor. É Salmo 68, versículo 3. É a bênção dessa palavra para que o Senhor tenha compromisso com Ele. Aquele que recebe o Senhor por Jesus e que põe a fé e a confiança no Senhor Deus. Fala aqui o Salmo 68, versículo 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. E o 5, versículo 5. Glórias a Deus, Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Glória a Deus. Rebelde habita em terra seca, está se rebelando, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer aceitar a palavra de Deus. Esse rio, essas correntes do rio da vida, não vai fluir no coração dele. Está se rebelando, está se negando a beber dessa água, a tomar dessa água a palavra de Deus, a desfrutar do rio da vida, que esse rio vai te conduzir para a vida eterna. Você não vai mais ter sede, mas ele quer viver no deserto, na terra seca. Ele se rebela, como muitos que se rebelam, blasfemam, tripudiam de quem está falando a palavra, tornam a palavra do Senhor em vão. Então, habita em terra seca, quer continuar com sede. E Deus, pela misericórdia, pode, quando ele estiver cambaleando no deserto, peregrinando ali, sedento, Deus estender a mão e molhar os lábios dele com a água da vida, colocar nele um pouco de água para saciar a sede dele. E por vezes é de gota em gota, até que ele queira beber toda a água do Senhor, essa água que jorra nele para a vida eterna. E para os que não são rebeldes, que são humildes e querem a palavra do Senhor e que tomam ela, se agarram com ela, com o pão da vida, a palavra de Deus, a água do Senhor, ele vem e se mostra Pai de órfão e juiz de viúva, Deus no seu lugar santo. E esse Deus maravilhoso, bondoso Deus vem alegrar a cidade, o coração do órfão e da viúva. Não é? Ele alimenta, ele cuida. E ele, do solitário que está ali, abandonado, desprezado por todos, solitário dentro da própria casa, solitário dentro da igreja, não tem companhia, não tem irmãos para te visitar, para, através de uma visita, sua alma ser vivificada e você ter ânimo novamente. Deus faz que o solitário viva em família, versículo 6. Liberta aqueles que estão presos em grilhões. Olha, Deus restaura a sua vida e te constitui uma nova família, ou te coloca numa família para você, amado.
Deus proveu uma família e o que estava julgado, desprezado, num abrigo, numa casa. Deus proveu uma adoção, proveu uma família boa, segura, uma família que trata as pessoas com amor, com benignidade e respeito. Deus faz que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Deus liberta. Deus liberta. O Senhor é o libertador. E te coloca nesse refúgio dele e fortaleza. Uma vez que ele te libertou, ele leva para o refúgio dele. E a fortaleza dele, ninguém nunca mais vai te pôr por cadeias, algemas, vai te agrilhoar novamente. E a libertação é da alma. Essa alma foi liberta para a honra e glória do Senhor Deus. Glórias a Deus. Porque o Senhor continua e Ele fala aqui. Porque quem que é que te liberta? Quem que tem compromisso com o solitário, com a viúva, com o órfão, com os quebrantados e oprimidos, com os contritos, com os que estão abatidos, combalidos, que estão ali atados perante as ameaças dos opressores, nos cativeiros, nos cárceres. Quem é que liberta? Qual o refúgio quem que vem te buscar para te levar para esse alto refúgio, para essa fortaleza segura? É aquele Senhor Deus dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, que a palavra fala lá no livro de Isaías, capítulo 57, versículo 5. Ele que fala o teu coração hoje, Ele que fala essa cidade, a morada do Senhor Deus. É Ele que diz, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Glórias a Deus. Olha, o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, Deus santo. E Ele te diz, num alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É esse Deus que vai vivificar a tua alma. Ele vai vivificar o seu coração contrito. Ele vem, Ele faz morada. E essa palavra se aplicará na sua vida. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Você poderá testificar como o salmista testificou aqui. Deus ajudará desde de antemanhã. A benignidade do Senhor já vai saciar a sua vida desde quando você acorda, e quando você acordar durante o dia todo, porque Ele te ajuda. Esse Deus que habita no alto e sublime entorno, que habita na eternidade e cujo nome é santo, Ele que se inclina para ver o que ocorre na terra, Ele que se inclina para cuidar do seu povo, da igreja do seu Jesus. É Ele que cuida dos pobres necessitados, dos órfãos, que é o defensor dos órfãos, das viúvas. É Deus que Ele fala, quando o salmista fala, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida, e alegra o teu coração com as correntes do rio dele, o rio da água viva. Maravilha, não é? Esse Deus maravilhoso, glórias a Deus, E quem somos nós, assim, para um Deus santo que habita na eternidade, atentar para as nossas tribulações, as nossas angústias, porque Ele é amor, Ele é benigno, Ele é amor, Ele deu o seu Filho dele para morrer por nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele vem junto e faz morada em nós. Nós nunca mais vamos ter sede. Glórias a Deus. Ele vem e sacia essa sede que nós temos de algo bem material, uma pessoa que nos desprezou, que não quer mais saber de nós, que não atende nenhuma chamada, que nos despreza, que nos renegou a esse isolamento, mas Ele vem e
dá um abraço e coloca o amor dele ali no nosso coração, na nossa cidade, nosso corpo. Ele ampara, faz com que nós nos sentimos mais vontade de viver nesse relacionamento, nesse abandono, nessa violência psicológica, moral, esse desprezo. Esse rio vem e ele faz com que a nossa autoestima, nossa alma é vivificada. O nosso eu encontrou o eu Senhor Deus. E o amor entrou no nosso coração. Estávamos sedentos, estávamos assim no deserto morrendo, mas o Senhor veio com a água dele e invadiu o nosso ser, colocou a água ali, estamos vivendo, respirando, estamos sendo sustentados por essa água e pela palavra dele, viva, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E aqui ele chega e diz no versículo 10 do salmista, porque conhece o Deus. No versículo 10, despedindo agora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estamos no refúgio do Senhor Deus. Estamos na fortaleza do Senhor nosso Deus. A nossa vida e os nossos caminhos estão na mão de Deus. Ninguém nos tira dela. Ninguém sobe lá para nos tirar da mão do Senhor Deus. Nós estamos sob essa proteção, o manto do Senhor protetor, debaixo do sangue de Jesus, guardados na potente mão do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, e Ele pede uma coisa para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta-te, ó alma, aquieta-te, aquieta seu coração. Deixa Deus, você está no refúgio do Senhor Deus agora, pela fé, em nome de Jesus. Você está entrando no refúgio do Senhor, na fortaleza dele. E nessa cidade, você vai estar ali, amparado. O Senhor ampara o órfão, a viúva, o estrangeiro, o refugiado, você que está refugiado, desterrado. Deus olha para você em qualquer lugar que você esteja, Ele ampara. Ele ampara, Ele guarda o desterrado, o estrangeiro, o exilado, o refugiado. Deus guarda. Ele ampara o órfão, a viúva. Pai Celestial guarda o órfão. O Senhor guarda, como está escrito no Salmo 146, versículo 9, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Deus transtorna quem rouba a viúva, transtorna quem tira o bem do órfão, quem maltrata o refugiado. Ele está sem a pátria dele, está aqui, ele veio buscar abrigo aqui no país. Ele não tem mais nada. Por que o desprezo? Por que o desdém? Porque as coisas mais vis é para o refugiado. Por quê? Devemos amá-los da mesma maneira. O tratamento é igual. Que se cumpra a lei. Todos são iguais perante a lei. Mas se o homem não cumprir a lei do país dele, Deus cumpre a lei maior que é dele, que não se nega a si mesmo. Ele é fiel pelas suas misericórdias e ele traz você pelo refúgio à fortaleza dele. O refugiado está sobre esse refúgio do Senhor Deus, o Deus do universo, o Senhor que fez tudo, Criador do céu e da terra, que a um abate e outro exalta. O Deus que põe termo à guerra até os confins do mundo, que quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse Deus que põe você no refúgio dele, na fortaleza dele, e te guarda. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus se exalta, Ele é Senhor. Ele criou tudo, Ele formou tudo. O Deus potente, onisciente, onipresente, Deus todo-poderoso, potente Deus, que está no céu, faz tudo que Ele apraz. É esse Deus que exalta, que te exalta. O que fala para você? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Nessa fortaleza você não vai ser abalado, você não vai ser abalada. Nada abala essa fortaleza. Esse refúgio do Senhor Deus, as mãos dele, o abrigo das asas dele. Você encontra um abrigo seguro, um abrigo espiritual. Ele é abrigo para a sua vida, para o seu coração, para a tua alma. Quando Ele voltar, você estará com Ele para sempre na glória. Ele só te pede isso. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta. O salmista aqui, ele sabia. Quieto. Se você ficar quieto, você vai saber quem é Deus. Ele faz tudo por você. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se você querer pôr a sua mão, fazer as coisas, ansiedade às vezes faz, eu vou colocar minha mão, vou fazer isso. Eu não tenho paciência para esperar. Mas em nome de Jesus, fica com essa palavra que ela possa, que os santos possam segurar essa palavra no seu coração. Que Deus fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Diz o soberano, o Senhor Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Isaías 30, versículo 15. Diz o Senhor, diz o soberano, o Senhor Santo de Israel. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, meus prezados, valiosos ouvintes, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Nós saberemos quem é Deus quando nós ficarmos quietos, a nossa alma se aquietar perante a presença do Senhor Deus. Descansar nos braços dele, na mão dele. Descansar nesse abrigo, nesse refúgio, nessa fortaleza. Estamos abrigados nos braços do Pai, aquele que cuida do órfão, o nosso Pai Celestial, que habita no alto e sublime trono, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Quem está pedindo para que nós fiquemos quietos e descansemos neles, é aquele que diz, um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração descontrito. E nessa quietude, nessa confiança, posse em Deus, é que está o nosso vigor, é que nossa alma vai ser vivificada. Nosso espírito que está abatido vai ser vivificado. Nosso coração que está contrito vai ser vivificado. Deus vivifica a alma, coração contrito. Não vamos mais estar combalidos perante as tribulações, as angústias da vida. Deus fará com que o rio dele, o rio da vida, alegrará o nosso coração. Ele vai alegrar nossa alma, nosso espírito e nos dar ânimo para prosseguir. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. Estamos nesse refúgio, estamos nessa fortaleza. O Senhor Deus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E em estarmos quietos, sossegados, sabendo que quem é Deus, conhecendo Ele, teremos paz. Aquela paz que excede todo entendimento, que o mundo não dá. A paz do Senhor Deus. E nós vamos estar alegres no nosso coração, amparados nessa fortaleza,
nesse refúgio, refúgio eterno, e gozaremos como salmista, nessa certeza que ele diz: há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Senhor, Rei da Glória, o Rei de toda a terra, o Senhor Deus, aquele que habita na eternidade, cujo nome é santo, que diz: no alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor é Deus, confie, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre, no refúgio dEle, na fortaleza dEle. Fiquem na paz do Senhor Deus.